Abraão recebe o chamado. Parte 01, 19/6/2024. Pela fé obedeceu Abraão, quando chamado, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. A fé de Abraão era da ordem mais eminente, pois ele é chamado de pai dos fiéis. Tenhamos certeza de que nada além de provações repetidas e ardentes poderiam ter treinado sua fé com uma força tão grande quanto a que exibiu em sua preparação para matar seu filho por ordem de Deus. Esta verdadeira lâmina de Jerusalém foi recozida por muito tempo antes de ganhar sua borda maravilhosa e têmpera incomparável. Os homens não atingem sua estatura perfeita, exceto por anos de crescimento. As estrelas não podem atingir o zênite dos céus por um flash repentino. Nem mesmo o próprio sol deve subir ao seu meridiano. As provações são os ventos que enraizam a árvore da nossa fé. Eles são os treinadores, treinando os jovens soldados de Deus e ensinando suas mãos para a guerra e seus dedos para a luta. A principal provação de Abraão foi a de ser chamado para uma terra onde nunca havia estado. Primeiro, vamos olhar para Abraão. A família de Abraão era originalmente idólatra. Depois de alguns raios de luz brilharam sobre a casa e eles se tornaram adoradores do verdadeiro Deus. Mas havia muita ignorância misturada com sua adoração e, pelo menos ocasionalmente, seus velhos hábitos idólatras retornaram. O Senhor, que sempre fixou em Abraão para ser seu servo escolhido e o pai de seu povo escolhido na terra, fez Abraão deixar a sociedade de seus amigos e parentes e sair de Ur dos Caldeus e viajar para a terra de Canaã, que havia prometido dar-lhe uma herança. Notaremos primeiro o que Abraão deixou e, então, para onde Abraão foi. O julgamento é feito dessas duas coisas. O que ele tinha para deixar? Ele teve que deixar para trás aqueles que eram extremamente queridos para ele. É verdade que logo após seu primeiro chamado, seu próprio pai Terá morreu, tendo feito parte do caminho com Abraão, e detido Abraão um pouco por doença. Abraão então seguiu seu caminho obediente à ordem do Senhor. Não obstante, ele deixou para trás toda a associação de sua juventude, a casa em que fora educado, a família com a qual havia cuidado, todos aqueles que conhecera e com quem tomara doces conselhos. Ele deve ir para o exílio da família de seu amor. Ele deixou para trás seu país natal. E para um patriota que não é uma luta pequena, deixar todas as associações de seu país e sofrer conosco canções nativas, para serem cantadas em vales distantes. Muitos homens sentiram profundamente a separação de casa e parentes, e, ao lado disso, o triste banimento de sua terra natal. Além disso, todos nós sabemos com que inconveniência Abraão deve ter removido. Ele tinha uma propriedade considerável em rebanhos e manadas, e provavelmente tinha a casa ancestral para residir. Ele deve deixar tudo isso, e também deve deixar os belos pastos onde seus rebanhos e os rebanhos de seu pai foram alimentados. E ele deve seguir seu caminho para o deserto. Ele deveria desistir de todas as atividades agrícolas, renunciar à sua vinha e à sua figueira, e seguir seu caminho. Não sabia para onde.
para uma terra que para ele era tão desconhecida quanto o vale da sombra da morte. Quem de vocês teve que se separar daqueles que amava? Quem teve seus corações partidos quando entes queridos foram arrancados? Pode simpatizar um pouco com o julgamento de Abraão, quando ele deixou sua casa e família, e paz, e tudo para ir para uma terra desconhecida. Este é o lugar de onde ele saiu. Como vamos nos voltar para o lugar para onde ele viajou? Quando os homens emigram, desejam conhecer a natureza do país em que vão viver. Se for um país mais rico que o deles, embora com alguma relutância, eles abrem as velas e correm pelas águas. E pode ser que, depois de se estabelecerem lá por um tempo, sua pátria-mãe seja quase esquecida e eles encontram uma morada estabelecida em sua terra adotiva. Mas Abraão não sabia nada sobre o país para o qual estava prestes a se mudar, certido simplesmente a promessa de Deus de que deveria ser sua herança. Foi, pode-se dizer, uma caça ao ganso selvagem. E os profanos iriam zombar disso como um sonho louco e ocioso. Sem dúvida, o pai prudente o advertiu para evitar um risco tão grande. E a mãe ansiosa pediu-lhe que se lembrasse de que, como um pássaro se afasta de seu ninho, é assim aquele que sai de seu lugar. Mas em meio a tudo isso, Abraão era mais sábio do que o mais sábio, pois pôs de lado todas as máximas mundanas, colocou o preceito acima da máxima e considerou a promessa mais preciosa do que o provérbio. Foi bom para Abraão saber que as coisas sábias dos homens são muitas vezes a ignorância vestida com suas melhores roupas. Foi dito por um antigo escritor perspicaz que quando Cristo entrou em Jerusalém, e ele era a sabedoria encarnada, ele veio montado em jumento. Mas quando Satanás entrou no paraíso, e ele é uma loucura infernal, ele veio na forma de uma criatura sábia, a serpente sutil. A sabedoria veio cavalgando sobre a estupidez, e a loucura veio nas vestes da astúcia. Muitas vezes o encontraremos em nossas vidas. As simplicidades são próximas das revelações. Coisas simples, e especialmente uma obediência simples, são próximas da própria sabedoria do vidente. E aquele que sabe como ler o preceito, não precisa temer que a profecia o contradiga ou torne a obediência ao preceito um ato de loucura. Abraão então saiu. Ele não sabia para onde. A jornada é longa, dizem alguns tímidos. E assim disse Abraão: mas Deus vai me ajudar no caminho. O fim de sua jornada pode ser triste, dizem eles. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, Senhor, eu lhe rogo e lhe peço, dá-me um pouquinho da fé, um poucochinho da fé de Abraão. Sim, Pai, dá-me fé, coragem e sabedoria. Dê fé, coragem e sabedoria a meus ouvintes e leitores. Que o teu Santo Espírito os mostre, ó Pai. Que somente a fé em Cristo Jesus é que abre e limpa os nossos caminhos em todas as nossas jornadas. Pai, eu te louvo e te adoro, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.